aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite que estão assistindo no curso Vem Que Passa. Hoje vamos abordar sobre o tema de provas, que é um instituto, pessoal, que também despenca na FGV. Só que eu tenho partes específicas que são cobradas e, é claro, a gente está aqui no curso de resolução de questões para ver o quê? Coisas específicas, aquilo que pode ou não vir a ser cobrado na sua prova. E é claro que a gente vai, na parte certeira, tentando mostrar como o Instituto ele vem na hora da sua prova e como você deve gabaritar a disciplina de processo penal. Vocês já sabem que meu nome é Tássia Quinto e já vamos de cara para uma questão de provas que diz o seguinte, Hugo foi denunciado pela prática do crime de furto qualificado, praticado contra Rosa. Na audiência de instrução e julgamento, Rosa confirmou a autoria delitiva, mas apresentou versão repleta de contradições, inovando ao afirmar que estava junto com Lúcia quando foi vítima do crime. O Ministério Público ouve os policiais que participaram apenas posteriormente da prisão de Hugo e não deseja ouvir novas testemunhas. A defesa vai requerer a oitiva de Lúcia, mencionada por Rosa em seu depoimento, em seu testemunho, já que antes não tinha conhecimento sobre a mesma. Mas o juiz fez o quê? Indeferiu, afirmando que o advogado já havia arrolado o número máximo de testemunhas em sua resposta à acusação. Aí, diante dessa situação, o advogado deve alegar o quê? Pessoal, a gente sabe que quando a gente tem procedimentos no processo penal, que a gente também vai estudar a parte de procedimentos, eu tenho, claro, o número máximo de testemunhas. Se eu estou falando, por exemplo, do procedimento ordinário, que é a regra geral, eu tenho um número máximo de 8 testemunhas por cada parte. Se é o procedimento sumário, o máximo são de 5 testemunhas arroladas por cada parte e por acusado, tá? Então, se eu tenho 2 acusados, cada parte vai poder arrolar 8 testemunhas por acusado. E se eu tenho o procedimento sumaríssimo, aí pode ser arrolado até 3 testemunhas por cada parte. Tranquilo. Só que dentre essas testemunhas, pessoal, que eu tenho essa prova testemunhal, não são levadas em consideração o que a gente chama de testemunhas requeridas, que são aquelas o quê? Mencionadas em outros depoimentos. Então perceba que a questão está me dizendo o quê? Que o advogado arrolou as testemunhas dele lá em sede de resposta à acusação, ele vai realizar a resposta e na resposta ele pode requerer prova testemunhal. Beleza. Aí ele requereu a prova testemunhal. Quando ele requereu a prova testemunhal, nada tinha sido informado sobre a testemunha oitiva de Lúcia. Ninguém conhecia Lúcia, só Rosa que depois falou. E esta testemunha é uma pessoa importante para a busca, digamos, da verdade real, porque o que se busca no processo penal é a verdade real. Então, nesse caso, o que pode acontecer? Nada impede que o juiz escute uma testemunha que é chamada de testemunha requerida. Por quê? Porque as testemunhas requeridas não são contadas nessas testemunhas que são colocadas tanto na denúncia quanto na resposta à acusação. Testemunhas requeridas não são levadas em consideração para a oitiva. E aí a questão me diz o quê? Que na situação o advogado ele deve alegar o quê? Aí a letra A diz: a testemunha referida não deve ser computada para fins de máximo de testemunhas a serem ouvidas. Declara, pessoal, já essa é a nossa assertiva. Então, se eu tenho testemunhas que são testemunhas requeridas, que são testemunhas citadas em outros depoimentos, ainda que tenha se arrolado o número máximo de testemunhas no procedimento, nada impede que o juiz escute essa testemunha. Ela vai ser ouvida como testemunha requerida, ela vai prestar o compromisso legal de dizer a verdade, não tem nenhum tipo de impedimento nesse caso específico. Então já é de cara a nossa resposta. Nós vamos ver as assertivas incorretas. A letra B diz assim, o Código de Processo Penal não traz número máximo de testemunha de defesa, pois previsão em contrário violaria o princípio da ampla defesa. Falso. Ele não traz número mínimo, mas ele traz número máximo sim, porque eu tenho que levar em consideração a paridade, inclusive, de armas. Então, se o MP tem direito a 8 testemunhas no procedimento ordinário, a defesa também vai ter direito a 8 testemunhas no procedimento ordinário. É paridade de armas. Perceba que o nosso Código de Processo Penal, eu vou buscar a verdade real.
Então, eu posso levar em consideração todos os tipos de prova. Vê, só para abrir um parêntese e depois a gente continuar com as informações. Aqui eu tenho informação específica de prova testemunhal. Eu tenho no nosso ordenamento jurídico 10 tipos de prova, que são provas que a gente chama de provas nominadas. Ah, tá, se eu tenho o quê? O exame pericial, prova testemunhal, prova documental, confissão, todos esses, né, ofendido, reconhecimento de coisas e de pessoas, busca e apreensão, todos esses tipos de provas são provas que a gente chama de prova nominada, que estão previstas no nosso ordenamento jurídico. Mas eu tenho outras provas que podem ser colocadas no processo penal ainda que não estejam nominadas. Como assim, Tássia? Retrato falado, por exemplo. Retrato falado efetivamente não está nominado como um tipo de prova, mas pode ser utilizado. Por quê? Porque vigora no nosso ordenamento jurídico o princípio da liberdade probatória. Então, tanto a acusação quanto a defesa podem ter e jogar, né, no processo penal provas, ainda que não sejam nominadas. Qual é o único impedimento nesse princípio da liberdade probatória? É a apreciação e a possibilidade de prova ilícita. Prova ilícita não é possível no nosso ordenamento e deve necessariamente ser desentranhada do processo. Então, nesse caso específico, prova em si vigora o princípio da liberdade probatória, mas que tem uma quebra se eu tenho a informação de prova ilícita, porque prova ilícita não é admitida no nosso ordenamento e deve ser desentranhada. Então, pessoal, quando eu falo de prova testemunhal, é um tipo de prova. Ela é possível no nosso ordenamento? Perfeitamente possível. Tem algumas regras específicas no sentido de quantidade de testemunha, de oitiva, como deve ser oitiva. Primeiro a testemunha de acusação, depois a testemunha de defesa, necessariamente nessa ordem. Eventual inversão de ordem pode ocasionar determinada nulidade do processo, tudo bem, mas eu tenho um tipo de prova e eu tenho determinadas regras específicas. Aí a letra B, como ela diz, tá errada. Aí a letra C, ela diz assim, ó, que as testemunhas referidas, que são aquelas citadas, né, não podem prestar compromisso de dizer a verdade. Não, se ela é testemunha, ela vai prestar o compromisso legal de dizer a verdade. Quem não presta compromisso legal de dizer a verdade é informante. Informante não tem a obrigação de prestar compromisso legal de dizer a verdade, ele só vai prestar declarações. E nesse caso específico, o que é que vai acontecer? Não pode cometer crime de falso testemunho. Mas se é testemunha, se ela está elencada e não tem nenhum tipo de impedimento para ser testemunha, vai prestar o compromisso legal de dizer a verdade, ainda que ela tenha sido uma testemunha que a gente chama de testemunha requerida. Por isso que a questão tá falsa. E aí a letra D diz que o testemunho de Rosa, ao inovar os fatos, deve ser considerado prova ilícita, de modo a ser desentranhado do processo. Que também está falso, né, pessoal? A gente sabe que a testemunha, ela pode encontrar ou terminar inovando os fatos, porque pode verificar como aconteceu aquele delito. Isso não quer dizer que eu tenha ilicitude daquela prova. O que vai acontecer é o seguinte, se ela inovou os fatos, eu vou verificar na casuística, na casuística apresentada se há outros elementos de prova a corroborar com aquelas informações. Havendo, o agente ele pode vir a ser, por exemplo, condenado com base nessas provas. Até porque, pessoal, não ache que eu tenho valor maior ou menor pelo tipo de prova. Como assim, Tássia? A prova documental não vale mais do que a prova testemunhal. A prova pericial não vale mais do que a prova testemunhal. Tudo é valor relativo. O valor relativo da prova pericial, o valor relativo da prova testemunhal, e o magistrado vai verificar de acordo com a sua livre convicção, vai verificar de acordo com aquele conjunto probatório qual seria a hipótese específica, né, daquela prova, o que vai levar em consideração para condenar ou absolver o agente. Então a resposta, né, de fato é a letra A. E eu tenho informação, ó, no artigo 209 do Código de Processo Penal, que ele diz, ó, o juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas além das indicadas pelas partes. Aí, ó, o parágrafo 1º diz, se ao juiz parecer conveniente, serão ouvidas as pessoas e aqui as testemunhas se
referirem. E o artigo 401 do Código de Processo, que me fala de procedimento ordinário, ele já diz, ó, que na instrução poderão ser inquiridas até o quê? 8 testemunhas arroladas pela acusação e 8 pela defesa. E que o parágrafo 1º vai me dizer que nesse número não se compreendem as que não prestem compromisso, que são aquelas que são informantes, e também não se compreende, pode deixar em tela, meu diretor, as testemunhas que são as referidas, ou seja, aquelas que são citadas em outros depoimentos. Então, para esse número, não se contam aquelas que não são compromisso, que não são consideradas testemunhas, porque não prestam o compromisso legal de dizer a verdade, ou seja, são aquelas testemunhas, não são testemunhas, que são faladas, né, abordadas como informante, que é o caso, por exemplo, de familiares do acusado, cônjuge ou companheiro, ascendente, descendente ou irmão do acusado, não vai prestar o compromisso legal de dizer a verdade, vão ser ouvidos como informantes. E aí não estaria diante desse número máximo de testemunha. Beleza? Tranquilo? Outra questão, pessoal, é esta daqui que vai me dizer o seguinte, ó. Durante a audiência de instrução e julgamento, em processo em que é imputada a prática de um crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, Laís e Lívia, testemunhas de acusação, divergem em suas declarações. Laís garante que presenciou o crime, que 2 eram os autores do delito. Já Lívia faz o quê? Lívia também diz que estava presente, mas que presenciou, né? Já Lívia diz que também estava presente, mas afirma que José estava sozinho quando o crime foi cometido. Aí a vítima não foi localizada para prestar depoimento. A gente está em hipótese, pessoal, de que eu tenho uma testemunha que fala uma coisa e uma testemunha que fala outra. Efetivamente, as duas dizem que presenciaram o crime e que um fulano de tal estava presente e outro fulano de tal não estava presente. O que é que o magistrado deve fazer? Confrontar o depoimento das duas testemunhas. As duas prestaram um compromisso legal de dizer a verdade. As duas estão dizendo que estavam presentes na hora do delito. Alguém está falando mentira. Se as duas prestaram um compromisso legal de dizer a verdade, tem alguém mentindo nesse caso. Aí o que é que o juiz faz? Chama as duas, faz assim, ó, você falou isso, quem está falando certo. Isso, no processo penal, é chamado de acariação. A acariação de testemunha nada mais é de confrontar os depoimentos que foram contraditórios de determinadas testemunhas. A acariação ela pode acontecer entre testemunhas, entre vítima e testemunha, entre acusado e vítima, entre acusado e testemunhas. Ela vai acontecer quando eu tenho determinados testemunhos que são contraditórios. Aí as assertivas diz assim, ó, a letra A diz, o que é que o advogado, né? Deixa eu ver. Nessa situação, poderá o advogado de José requerer o quê? A realização da contradita da testemunha? Não, pessoal. Contraditar a testemunha no processo penal é você impugnar. Só que você impugna a testemunha se você tem determinada informação de que ela seria suspeita, de que o testemunho dela pode vir a ter algum tipo de impedimento. É a informação trazida onde? No artigo 214 do Código de Processo Penal. Contraditar testemunha é possível no processo penal, mas é impugnar testemunha se ela for determinada ou se tiver indícios de que ela seria impedida ou suspeita para prestar aquele testemunho. Então, não é hipótese de contradita de testemunha, não. É hipótese de quê? Acariação. Então, a assertiva correta já é a letra B. Então, nesse caso específico, o advogado deve requerer a acariação. O confronto entre as duas testemunhas para verificar quem de fato estaria falando a verdade. É instituto trazido aonde, Tassi? No artigo 229 do Código de Processo Penal. A acariação também é tipo de prova, e aí a questão, o artigo 229 diz assim, ó, a acariação será admitida entre acusados, entre acusado e testemunha, entre testemunhas, entre acusado ou testemunha e a pessoa ofendida e entre as pessoas ofendidas, sempre que divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias relevantes.
Aí o parágrafo único diz: os acariados serão reperguntados para que expliquem os pontos de divergência, reduzindo-se a termo o ato da acariação. Acariação é tipo de prova que é perfeitamente possível e é prova, inclusive, nominada no nosso ordenamento jurídico. Então, por isso que a assertiva é a letra B. Vamos para mais uma questão? Vamos. E a próxima questão, ela diz assim, ó. Durante a instrução probatória, em que se imputava a João a prática de um crime de peculato, foram intimados para depor em audiência de instrução e julgamento os policiais civis que participaram das investigações. A ex-esposa de João, que tinha conhecimento dos fatos, e o padre para qual João contava o que considerava seus pecados, inclusive sobre os desvios de dinheiro. Então vamos com calma. Quem são as pessoas aqui? São policiais. Fora isso, eu tenho a ex-esposa e eu tenho quem mais? O padre. Todo mundo tá nesse babado aqui, beleza? Aí o que é que a questão diz? Preocupados, todo mundo foi intimado e os intimados para depoimento foram à audiência acompanhados de seus advogados, demonstrando interesse em não prestar declarações. Aí, considerando apenas as informações narradas, assinale a alternativa correta. Pessoal, com base nas pessoas que foram intimadas, o que é que você vai tirar de cara? Tem pessoas ali intimadas que elas são proibidas, por exemplo, de prestar esclarecimento, como é o caso do padre. Por que, Tassi? O padre ele é impedido de prestar depoimento. Em razão do ofício, pessoal, vem aqui comigo. Se o acusado vai lá no padre e confessa todos os pecados, o padre, é dever de ofício do padre manter sigilo. Ele vai poder decretar, determinar algum tipo de penitência. Mas nesse caso específico, o padre, em razão do ofício, ele é proibido de depor. Sabe quem é proibido de depor? Você que vai passar na OAB. Você está estudando ainda, mas quando você passar na OAB e for advogado, aí vira seu cliente, diz assim, pratiquei crime e tal, e conta toda a trajetória do que aconteceu no crime. Nesse caso, pessoal, você pode depor contra o seu cliente, ainda que você não faça mais parte dele. Ele foi lá, contou todas as informações daquele crime, você tinha procuração, depois, por algum motivo, A, B, C, deixou de estar na defesa dos interesses daquele cliente. Você, como advogado, você pode depor contra o seu cliente? Não, você está proibido. Por quê? Em razão da sua profissão. Por quê? Porque naquele momento, pessoal, o acusado abriu, digamos assim, um coração e contou tudo o que ele queria contar. Então, você, advogado, não pode prestar depoimento, salvo em uma possibilidade. Que possibilidade é essa? Salvo na possibilidade de, o você querer, claro, acima de tudo, mas, acima de tudo, o acusado dizer assim, não, tudo bem. Nesse caso, se você quer, não teria problema nenhum em você prestar o depoimento. Isso é o que a gente chama do acusado desobrigar aquela parte. Então, as pessoas que, em razão do ofício, da profissão que exercem, se elas são proibidas de depor, elas só vão poder prestar esclarecimento, primeiro, claro, se elas quiserem, e segundo, se o denunciado, se o réu, desobrigar aquela parte. Então, você que vai ser advogado, não vai poder prestar depoimento em desfavor do seu cliente. O padre, em razão do ofício, não pode prestar depoimento em razão ao agente que chegou lá para contar os seus pecados. Beleza, pessoal? Então, de cara, você já vai ter a informação de que o padre, por exemplo, na questão, ele não precisaria prestar essas declarações. Aí a outra informação é, policial, ele pode se recusar a prestar esclarecimento? Não. O policial, assim como qualquer outra pessoa, pode ser testemunha e vai prestar compromisso legal de dizer a verdade. Nesse caso específico, eu não tenho nenhuma hipótese que retirasse a possibilidade do policial de prestar determinado esclarecimento.
Então, de cara, os advogados aqui do policial nada vão poder fazer. E a ex-esposa, Tassi, o que é que acontece com a ex-esposa? Pessoal, se ela é ex-esposa, ela pode deixar de prestar esclarecimento. Ela não seria obrigada a prestar o esclarecimento, salvo se aquele delito tivesse ocorrendo de maneira que só teria como se ter essa prova específica, que seria da ex-esposa. Mas familiares, como eu disse para vocês, do acusado, cônjuge, companheiro, ainda que a lei, né, o artigo 206 fala ainda que desquitado, né, porque naquela época era considerado como desquite, então cônjuges ou companheiros, ainda que desquitados, ascendentes, descendentes ou irmãos, eles não seriam obrigados a depor como testemunha. Eles poderiam se recusar a prestar esclarecimentos. E se ele for prestar o esclarecimento, ele vai ser como um informante que não presta o compromisso legal de dizer a verdade. Beleza? Então, nesse caso específico, vê o que a questão diz. A questão diz, a letra A, assim, ó. Apenas o advogado da ex-esposa de João poderá requerer que sua cliente seja eximida do dever de depor, devendo os demais prestar declarações. Falso. Por quê? Porque o padre também, o advogado do padre pode pedir para ele não ser ouvido como testemunha, até porque ele é proibido. Então, tá falsa. Aí a letra B diz: todos os advogados poderão requerer que seus clientes sejam eximidos do dever de depor. Tá falso também, pessoal. Por quê? Porque os policiais em si, eles não vão poder deixar de prestar o compromisso de depor. Então, nesse caso específico, os policiais eles vão deixar. Quem não vai poder, quem pode vir a requerer para não prestar o esclarecimento, seria quem? Seria a ex-esposa e seria o padre. Então, tá falsa essa letra B. Aí a letra C diz: apenas o advogado do padre poderá buscar que ele não preste declarações, já que é proibido por ofício para depor, devendo as demais prestar declarações. Também tá falso porque, pessoal, porque a ex-esposa também pode vir a requerer a não prestar esclarecimentos específicos. E aí sobrou a nossa letra D, que vai ser a resposta que diz: apenas os advogados da ex-esposa de João e do padre poderão requerer que seus clientes não sejam ouvidos na condição de testemunha. E aí, mais específico do que isso, é a informação de que o padre ele está proibido de ser ouvido como testemunha. Então, ó, eu tenho a informação do 206 do Código de Processo, que diz, ó, a testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo quem? Ascendente, descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, e aqui cônjuge também leva-se em consideração companheiro, o irmão e o pai, a mãe ou filho adotivo do acusado, salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se a prova do fato e de suas circunstâncias. Perceba que é do acusado. Da vítima tem esse impedimento, pessoal? Não. No caso da vítima, ela vai ser obrigada, assim, a depor, assim, ainda que seja parentes da vítima, né? Vai ser obrigada a prestar o compromisso legal de dizer a verdade, beleza? E aí o 207 vai dizer que são proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se desobrigadas pela parte interessada quiserem dar o seu testemunho. Foi a informação que eu falei para vocês do padre e foi a informação também que eu falei para vocês de quem? Do advogado. Beleza, pessoal? Vamos para mais questões. Ficou bonito. Vamos fazer mais questão em relação ao Instituto da Prova? Vamos. Mas faz o seguinte, clica no próximo bloquinho aí para a gente dar continuidade.